Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Olha aqui a prova mais uma vez para dar início a mais uma videoaula para os alunos do terceiro ano. Como sempre, vamos iniciar nossa aula fazendo a correção da atividade que a prova postou no grupo da escola referente ao planeta Terra, conteúdo de ciência. Como o livro de ciências já foi concluído, a gente está fazendo uma retomada de conteúdos que já foram vistos por vocês, uma nova oportunidade para quem não assimilou, quem não se apropriou do conteúdo, fazer isso agora nesse momento. Então a gente vai pegar o nosso caderno de ciências e essas perguntas foram copiadas por vocês no caderno para fazer a resposta utilizando como base os textos da página 341 e 342. O primeiro pede para a gente definir o planeta Terra. Então, a gente vai dizer que o planeta Terra é o planeta em que vivemos. O 2. Por que o planeta Terra é chamado de planeta azul? Pela grande quantidade de água presente nesse planeta, né? A gente sabe que o planeta Terra tem uma abundante quantidade de água. A resposta seria pela presença da grande quantidade de água que forma a hidrosfera do nosso planeta. Como é a forma da Terra? Então, a Terra tem a forma arredondada e levemente achatada nos polos e gira em torno de si mesma e do Sol. Como é formado a Terra? A Terra é formada por camadas, que é a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Quinto, o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de gás que envolve a Terra. E hidrosfera? O sexto pergunta, o que é hidrosfera? Hidrosfera é formada pelo conjunto de águas em estado sólido, que é o gelo, líquido e gasoso do nosso planeta. Então, muito fácil nossas perguntas hoje, sobre o nosso planeta Terra. Hoje a gente vai ter aula de geografia, então a prova vai pedir que vocês coloquem aí a data de hoje, referente à nossa correção, e depois peguem o livro de geografia de vocês e abram aí nessa página que a prova vai dizer agora para vocês. Então, terceiro ano vai falar hoje sobre as interferências humanas na paisagem. Esse conteúdo vocês vão encontrar na página 330. Então, esse aí é o nosso conteúdo de hoje de geografia. Nas nossas aulas passadas, a gente está estudando sobre o relevo natural, o relevo modificado. Descobrimos que o relevo natural é aquele onde não houve a interferência humana. E o relevo modificado é aquele onde o ser humano, as pessoas, modificaram as estruturas de alguns ambientes, pensando no conforto, no bem-estar deles. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Paisagem natural é constituída de relevo, vegetação, clima, rios e outros elementos do ambiente sem nenhuma interferência humana. Então, se alguém pede para vocês definirem o que é uma paisagem natural, resumidamente a gente vai dizer que a paisagem natural é aquela que não houve a interferência do homem. O homem não criou nenhum elemento que compõe essa paisagem. Nessa imagem que a Pro está apresentando para vocês aí, tudo que aparece, seja os seres vivos e os não vivos, são elementos naturais. Por que naturais? Porque são elementos que foram criados pela natureza. Nenhum dos elementos, como as plantas, o solo, a água, as pedras, são elementos que o homem criou. Nenhum é, digamos assim, obra do homem. Então, todas essas paisagens onde o homem não vem e não cria nada, é considerado uma paisagem natural. A partir do momento em que os seres humanos passam a explorar os recursos da natureza, eles modificam a paisagem. Esses recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. Então, o homem, ele chega no ambiente natural,
começa a explorar os recursos que ele encontra ali na natureza. Esses recursos podem ser denominados de duas formas. Vamos aqui assinalar para a gente lembrar, ó, que a gente vai descobrir o que é recursos renováveis e recursos não renováveis. Então, o homem chegou, fez essa palavrinha aqui, ó, modificam, significa que ele mudou. Nessa outra paisagem que a Pro apresenta para vocês, existem vários elementos de modificação feitos pelo homem, a construção de moradia, a construção de estradas, de pontes, de viadutos, né, de tudo que o homem modifica no intuito de trazer para ele conforto e bem-estar, constitui aí o que a gente conhece como uma paisagem, né, modificada. Só que quando o homem começa a explorar os recursos, ele tem aí duas formas de recursos que eles vão explorar. Esses recursos podem estar denominados como renováveis e não renováveis. Mas primeiro a gente vai responder esse questionamento. O que são recursos naturais? Dizemos que são recursos naturais tudo aquilo que é necessário ao homem que pode se encontrar e se retirar da natureza. Tudo que o homem usufrui e que vem a partir da natureza, a gente chama de recurso natural. Recursos renováveis, quer dizer, recursos da natureza que se renovam. Os recursos renováveis são aqueles recursos que possuem a capacidade de se renovar ou se regenerar após serem utilizados pelo homem. Então, quando que eu digo que o recurso é renovável? Quando o homem utilizou aquele recurso, né, tirou da natureza aquilo, mas aquilo que foi tirado da natureza pelo homem pode voltar à natureza novamente, pode renovar ou pode se regenerar. Exemplo. Entre os recursos que possuem essas características, a gente tem a floresta, o solo, a luz do sol, a água e outros mais. Se forem utilizados com moderação, é bem provável que esses recursos não se esgotem nunca. Então, mesmo que o homem faça ali uma exploração desenfreada da floresta, ele cause ali danos ao solo, ele utiliza a água de forma, digamos assim, descuidada, se ele parar um pouquinho, dar um tempo para esses recursos, eles são capazes de se regenerar ou se renovar, né? As árvores que compõem uma floresta, elas podem nascer novamente. Esse solo que estava muito desgastado, ele pode voltar a se renovar. A água que foi poluída naquele ambiente, ela pode voltar novamente a ser uma água limpa. Por isso que esses que a Pro grifou são considerados recursos que a gente chama de renováveis. Porque se o homem usar de forma consciente, esse tipo de recurso nunca vai se esgotar. Os recursos não renováveis são os recursos que abrangem todos os outros elementos que não podem se renovar e nem se regenerar. Então a gente já pode dizer que é o contrário, né? Enquanto os renováveis podem ter essas duas características, que é renovar e regenerar, os não renováveis não vai novamente voltar à presença da natureza. Entre esses recursos, possui essas características: o ferro, o ouro, o petróleo, o alumínio, o níquel e muitos outros. Então, esses minerais, quando explorados de forma indiscriminada, aquele lugar que houve a exploração não vai ter mais como ter novamente, tipo o ouro. As pessoas fizeram ali um garimpo de ouro, exploraram todo o ouro presente naquela região. Eles podem encontrar ouro em outras, mas aquela região ali vai demorar milhões de anos para conseguir se renovar novamente, ou não vai se renovar mais de forma alguma. Então esse tipo de minerais precisam ser explorados de forma
que o homem tenha consciência do que ele está fazendo. Por quê? Corre o risco desses minerais deixarem de existir no nosso planeta quando a gente consome de forma desenfreada. Isso significa que quando usamos ou extraímos esse recurso, as suas reservas vão diminuindo de acordo com o consumo deste recurso e pode ocorrer a extinção dele. Por isso é preciso poupá-los para o futuro. Foi o que a Pro acabou de falar, né? A gente precisa fazer a extração desse tipo de recurso de forma consciente, né? Pensando nas outras gerações, no futuro. Não ir, encontrei aqui um ambiente que eu possa explorar o ferro, o petróleo, o alumínio e vou tirar isso tudo de uma vez. Não, tem que ser uma coisa feita com consciência, porque a gente sabe que esse tipo de recurso não vai se renovar na natureza, né? Posso encontrar esse mesmo recurso em outro lugar, mas naquele lugar que eu estou explorando, se ele acabar, se ele for extinto, eu não vou conseguir mais, digamos, deixar aí uns 2, 3, 4 anos sem explorar e quando eu voltar lá vai estar do mesmo jeito, porque aquele recurso não vai se renovar. Muitas vezes os seres humanos fazem modificações que prejudicam o ambiente em que vivemos. A primeiro momento, quando o homem começa a modificar, né, a interferir na natureza, ele faz isso pensando no bem-estar. Então a gente pode dizer, terceiro ano, que no primeiro momento ele faz aquilo com a boa vontade, pensando no bem comum da sociedade. Só que existem coisas que eles fazem pensando mais no lucro do que realmente no conforto, que vai trazer aí prejuízo para o meio ambiente. O que o homem precisa entender? Quando ele prejudica o meio ambiente, ele também está prejudicando ele próprio. Porque se acontece da natureza deixar de ter esses elementos, o homem também vai deixar de consumir eles. Então, quando ele contamina a água dos rios, matam os animais, fazem queimadas, né, poluem e danificam o solo, derrubam as florestas, ele está prejudicando a natureza e, consequentemente, ele vai prejudicar ele também no futuro. Tudo isso poderia ser evitado com planejamento e providências, como a instalação de equipamentos antipoluição nas indústrias, nos veículos, o replantio de árvores derrubadas e o uso de técnicas adequadas para o consumo no solo. Então são algumas coisas fáceis, né, tranquilas de fazer, que o homem poderia fazer pensando no bem-estar dele no futuro. O homem precisa pensar no futuro, porque geralmente ele pensa no presente. Eu vou explorar o agora e o amanhã não me interessa. Esse é o grande mal da nossa sociedade. Conteúdo rapidinho hoje para vocês, né? Nossa atividade vai estar aí no livro de vocês, na página 331 e 332 do livro de Geografia, falando sobre isso que a gente estava discutindo aqui, sobre a interferência do homem, né, na natureza. Então, meus amores, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.